Olá, aqui Guilherme Cerrado, bombeiro civil e instrutor da Brigada Mirim. Hoje eu fiquei muito feliz, pois recebi uma missão muito importante de responder algumas perguntas aqui para vocês, para que vocês possam entender facilmente. Muito bem, vamos para a primeira pergunta. Qual a formação necessária para se tornar um bombeiro civil ou um bombeiro militar? Muito bem, esta pergunta é muito boa. Vamos lá então. Para se tornar um bombeiro militar, o candidato ele deve possuir o ensino fundamental e o ensino médio completo e passar por uma prova de aptidão, uma prova ali, um concurso público e ser aprovado, né? É claro. Para ser um bombeiro militar, o candidato tem que ser aprovado num concurso e entrar para a Polícia Militar. Nossa, Polícia Militar? Mas por quê? Se ele é bombeiro? Bom, vou explicar para vocês como é o processo para se tornar um bombeiro militar. Como eu disse, primeiramente o candidato tem que fazer uma prova e ser aprovado e entrar na Polícia Militar. Quando ele estiver na Polícia Militar, ele vai fazer outra prova para se tornar um bombeiro militar. Como o nome já diz, Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Então, por isso, antes de ser bombeiro militar, ele tem que ser aprovado para entrar na Polícia Militar, tornando um bombeiro militar. Bom, já o bombeiro civil, ele também tem que ter ensino fundamental e ensino médio completo. O bombeiro civil, ele vai passar para um curso de formação para bombeiros civis. Aproximadamente uma carga horária de 240 horas, tá? Ele também passa por uma prova de avaliação de conclusão do curso e, sendo aprovado, ele vai se tornar um bombeiro civil. A próxima pergunta também tem a ver com bombeiro militar e bombeiro civil. É uma pergunta muito boa também. Qual a diferença entre bombeiros civis e bombeiros militares? Da ação do bombeiro civil e do militar muda pouca coisa. O bombeiro militar, como eu disse anteriormente, ele vai trabalhar para uma instituição pública. Ele é um bombeiro público e trabalha para o governo. Já o bombeiro civil, ele trabalha em instituições privadas, instituições particulares, como shoppings. Ele pode trabalhar também em eventos particulares, pode trabalhar em indústrias também, né? Empresas particulares também. Essa é a diferença entre o bombeiro militar e o bombeiro civil. Mas em relação à capacitação, ao desempenho ali, os dois, tanto o militar quanto o civil, têm a capacidade de fazer quase o mesmo trabalho ali, ok? Então o bombeiro civil também faz trabalho de prevenção e combate a incêndio, o militar também, trabalho de prevenção e combate a incêndio, e assim por diante. A única diferença é que o civil ele trabalha numa empresa particular, o militar trabalha para o governo. Como vocês conseguem manter a calma diante de uma situação de tensão, como grandes ocorrências e incêndio? Tanto o bombeiro civil quanto o militar passa por um treinamento muito intenso e bem realístico, né? Bem próximo da realidade. Treinamos muito para que na hora da ocorrência sabermos exatamente o que fazer ali. Devido ao nosso treinamento intenso, conseguimos aí manter a calma e conseguimos fazer um atendimento com excelência. Quanto mais treinamos, mais aperfeiçoamos a nossa capacidade para atender a uma ocorrência. Não que não temos sentimentos, mas aprendemos a lidar com aquela situação da melhor maneira possível para salvar vidas.
Muito bem, a próxima pergunta aqui é sobre os extintores de incêndio. Primeiramente eu vou fazer uma pergunta para você. Para que servem os extintores de incêndio? Se você respondeu os extintores de incêndio servem para apagar fogo, a sua resposta está errada. Bom, vou explicar para você aqui, para você entender melhor para que serve um extintor de incêndio. O extintor de incêndio, ele tem a capacidade de apagar somente o princípio do incêndio, o começo ali, tá? Só o comecinho. Então, quando perguntarem para você para que serve um extintor de incêndio, a resposta correta é: o extintor de incêndio serve para apagar princípios de incêndio, começo do incêndio, quando o fogo está no começo. Quando o fogo toma uma proporção maior, o extintor de incêndio ele já não é mais eficaz. Você já não consegue mais apagar com o extintor. Precisamos aí acionar os bombeiros ou até mesmo uma equipe de brigada de incêndio que tem o treinamento correto para apagar aquele incêndio que já está numa proporção maior, usando as mangueiras de incêndio. Vamos falar sobre as classes de extintores. Existem 4 classes: A, B, classe C e classe D. Mas hoje especificamente eu quero falar sobre a classe A, B e C, pois essas classes elas são facilmente encontradas. Quem mora em prédios de apartamento podem notar ali que nos corredores sempre haverá um extintor de incêndio ali, ou da classe A, ou da classe B, ou da classe C. Ele é mais comum aí no nosso dia a dia. Vamos começar falando sobre a classe A. A classe A é o extintor de água pressurizada e ele é indicado apagar princípios de incêndios em madeiras, papel, plásticos. Esses materiais eles queimam em superfície e em profundidade por dentro. Então a água penetra ali, extinguindo, fazendo a extinção do fogo em superfície e em profundidade. O extintor da classe B é o extintor de CO2, gás carbônico. Ele é usado para apagar princípios de incêndio em líquidos inflamáveis, sendo gasolina, acetona, álcool, gás de cozinha. Usamos a classe B porque esses produtos eles queimam somente em superfície, não queimam em profundidade. Então usamos o CO2, gás carbônico. A próxima classe de extintor é a classe C. Ela é usada em equipamentos elétricos. É o pó químico seco. Ele é usado para extinguir aí fogo, o princípio de incêndio, em equipamentos elétricos. O que seria equipamentos elétricos? Todo aquele equipamento que está ligado à tomada é considerado um equipamento eletrônico, um equipamento elétrico. Então devemos usar o extintor da classe C, pó químico seco. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui. Qual a melhor forma de se combater o incêndio doméstico, para que não se torne um grande incêndio? A melhor forma de se combater o incêndio é fazer a prevenção. Como fazer a prevenção? Bom, sabemos que o ambiente doméstico ele é cheio de armadilhas aí, então devemos sempre estar alertas. Eu vou dar alguns exemplos aí de prevenção a incêndios domésticos no nosso dia a dia aí. Bom, devemos ficar atentos com aquelas tomadas, famosos benjamins, que normalmente colocamos em casa ali. Várias tomadas juntas. Aquelas tomadas juntas podem causar um curto-circuito e provocar um incêndio aí na sua residência. Outro fato aí que ocorre muito são os carregadores de celulares. A pessoa coloca o carregador de celular ali do lado da sua cama. Após o celular estar carregado completamente, a pessoa desconecta e deixa o carregador na tomada. Aquele carregador pode superaquecer e provocar um curto-circuito também. Então, a resposta aqui é: a melhor maneira é sempre a prevenção. Nos prevenirmos para uma possível ocorrência de incêndio na sua residência. Mas se você fez a prevenção correta e mesmo assim ocorreu um acidente na sua residência,
O que eu digo para você? Se você não tem um treinamento específico, não tem um material específico ali para tentar apagar aquele fogo, ligue imediatamente 193, Corpo de Bombeiro. Tem que prestar muita atenção ali se tem com você algum idoso, alguma criança ou até mesmo animais de estimação e sair rapidamente daquele local. Essa é a forma mais correta de agir em um incêndio na sua residência. Bom, vamos para a próxima perguntinha aqui. Quais as principais causas de incêndios florestais? São diversas as causas de incêndio florestais, né? E eu vou citar algumas delas aqui. Os incêndios florestais podem ser causados por raios, né? Descargas elétricas vindo aí da natureza, né? Quando forma de chuva ali, de tempestade, tem muitos raios com descargas elétricas que provocam incêndios florestais. Isso é uma ação da natureza. Tem também a ação do homem, ação humana, contribui muito para incêndios florestais. Como por exemplo, bituca de cigarro, né? Que as pessoas jogam aí nas matas, nas rodovias. Queimadas do pessoal da agricultura também é um motivo. Balão de festa junina, né? Que o pessoal solta, ele cai na mata e também provoca incêndio florestal. A maior incidência de incêndios florestais, no caso, são criminosos ou acidentais. A maioria dos incêndios florestais no Brasil tem origem de ação humana, então a maior incidência é criminosa, né? Ação humana. A incidência de incêndio na nossa região é grande. Quais as consequências para a nossa Mata Atlântica? Muito bem. As consequências são muito grandes, né? Por conta de vários motivos. Um deles é que a floresta, após a queimada, ela demora bastante tempo para se recompor, né? Para que as plantas voltem a crescer ali de novo. E isso influencia muito no nosso ecossistema, né? E também na vida animal ali existente, né, naquele local. Então é muito prejudicial aí essas queimadas na nossa Mata Atlântica. Bom, vou ficando por aqui. Agradeço muito pela oportunidade de passar esse tempinho com vocês aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.